Graça e paz. Estamos meditando na Epístola aos Romanos e a nossa intenção é ler mesmo e deixar Deus falar ao nosso coração. Hoje vamos ficar com o versículo 28 do capítulo 1 de Romanos. Vamos continuar. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, o apóstolo Paulo retrata, a partir do versículo 18, a depravação dos pecadores e os relacionamentos humanos corrompidos. Desde o Éden, Satanás vem trabalhando o conceito de normalização do pecado. Em Mateus capítulo 24, que trata dos acontecimentos do fim, Jesus falou do pecado, da iniquidade e do seu avanço infernal. Mateus capítulo 24, versículos 9 ao 12, principalmente o versículo 12, onde ele fala do avanço, do aumento terrível da iniquidade. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vejam os irmãos, Jesus falou de um ódio, mas não um ódio regional, um ódio mundial. Ele falou de um ódio de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. O nome é Jesus. Há um ódio contra Cristo e contra aqueles que seguem a Cristo, aqueles em quem Cristo vive. Nesse tempo, Jesus disse também que muitos hão de se escandalizar e trair uns aos outros. É uma época terrível, traição, escândalo. E Jesus falou também uma coisa que eu creio que tem tudo a ver com esse ódio, esse aumento da iniquidade. E Jesus disse que muitos falsos profetas, e Satanás sempre contou com os falsos profetas. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nesse contexto de falso, temos também o falso crente, o falso cristão, o falso mestre.
Essa turma é uma turma terrível, é a turma do engano. E nesse contexto de engano, Jesus fala do grande avanço da iniquidade, no versículo 12. O amor de quase todos, o amor de quase todos, aqui temos uma frieza muito grande. Essa é a era do gelo de verdade que este mundo experimentará. Aquela era do gelo do desenho, do filme, aquela não existe. Não vamos ter. Mas esta aqui sim. E já está esfriando, e esfriando muito. Apocalipse 18, versículos 5 e 6. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Você vê que aí a gente está vendo o ápice dessa iniquidade, do pecado. Mostra até onde chegou o pecado do homem. Satanás e os pecadores estão trabalhando sem medir esforços nessa parede que o texto mostrou. Uma construção de pecado que chegou no céu. E os falsos profetas têm a ver com isso também. Troca de nome do pecado para que deixe de ser ofensivo. Isso tem um efeito psicológico atenuante. Assim, a prostituição tornou-se um programa. Seus agentes passaram a se chamar profissionais do sexo. Você vê que estão dando outro nome, um nome mais aceitável para o pecado. Adultério virou caso extraconjugal. Corrupção, desonestidade virou sinônimo de esperteza. O cara se gaba, a pessoa se gaba de ter enganado alguém, de ter levado vantagem. Ganância é chamada de espírito competitivo, porque eu tenho que ser competitivo, eu tenho que ganhar, ganhar, ganhar. Perguntaram para alguém que tinha muito dinheiro, muito mesmo: quanto basta para você? E ele respondeu: um pouco mais, sempre um pouco mais. E por aí vai. O rótulo mudou, mas o veneno continua o mesmo. Então, irmãos, além da normalização do pecado, há também a defesa pelo direito de pecar. Aos que defendem o pecado por conveniência, e há os que defendem por conivência. Mas em ambos os casos se trata
da defesa do pecado que está em si mesmo. O homem pecador defende o pecado que está nele mesmo. Até as palavras de Jesus são usadas de modo distorcido para justificar a prática do pecado, principalmente pelos falsos profetas, quando se diz que a carne é fraca. Não, a carne é fraca. Foi Jesus que falou. Mas não analisa o que ele falou, não entende o sentido do que ele falou e usa isso para justificar. Então, irmãos, parece que o pecado, além de normal, tornou-se um direito do indivíduo. Está chegando a hora de Deus entrar em juízo, porque o pecado agora, além de normal, é um direito que eu tenho de pecar. Entretanto, os regenerados em Cristo têm outra proposta de vida. Mas a maior expressão do pecado, ao meu ver, a maior expressão do pecado está neste versículo 28 que foi lido no início para nós, de Romanos capítulo 1. Aquele que despreza o conhecimento de Deus na sua experiência. Aqui está a maior manifestação do pecado. E o texto diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Desprezar significa rejeitar, reprovar. Estão jogando fora o conhecimento de Deus, conhecimento do Evangelho. Acho que é descartável, não serve para mim, não tem valor e eu jogo fora. Então, irmãos, estamos aí observando isso. Deus é algo sem valor, descartável. Vivemos num mundo cheio de tecnologia, grandes projetos em várias áreas do conhecimento, e isso esses projetos, essas tecnologias, levam o ser humano a se achar cada vez mais dono da situação. Eu não preciso de Deus. Você sabe o que é oração? O que oração significa? Significa assim: eu preciso de Deus. E uma sociedade secular não entende mais isso. Então ela não precisa de orar, ela não precisa de Deus, porque ela acha que está no controle de tudo. Conhece-se muito a respeito de Deus, mas não o próprio Deus. Conhece-se muito sobre Deus, mas não a pessoa de Deus. Há um conhecimento externo, de segunda mão, um conhecimento de um Deus que está fora da nossa experiência. Jesus estava do lado de fora da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. No início de tudo, quando Jesus começa o seu ministério, logo quando ele começou, ele foi expulso da sinagoga.
estava pregando, o começo, quando ele inaugurou. Ele pregou um sermão e as pessoas não gostaram. E elas expulsaram Jesus dali. Tentaram até matá-lo a pedradas. E agora, nesse texto aí, no final, vemos uma igreja que fechou as portas para Jesus. Ele queria entrar em nós, porque a igreja somos nós. Mas isso só é possível se antes nós entramos nele, na cruz, para morrermos com ele. Viu? Porque lá na cruz Jesus fez uma obra, a obra do amor. Ele nos atraiu a si. Todos nós fomos atraídos por ele e fomos identificados no corpo dele, para que nós experimentássemos aquela morte com ele na cruz. Para quê? Para que fôssemos livres do pecado, livres de nós mesmos, porque a minha maior encrenca sou eu, não é o outro, não é o outro, sou eu. É aquele provérbio popular que se diz assim: fulano quer ser a última bolacha do pacote. Mas a questão fica pior quando eu acho que eu sou essa bolacha. Isso é eu. Você não é nada, e nem eu. Eu não concordo com o que você está dizendo. Eu não estou pedindo para concordar. Concordando ou não concordando é a verdade de Deus. Por isso que tem que morrer esse eu, esse ego terrível aqui dentro. E como é que faz? Jesus nos atraiu, nos colocou nele, morreu. E quando ele morreu, ele nos levou do ponto de vista espiritual a morrer com ele. Por isso Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque na cruz nós morremos com ele. E quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito do Pai, nós também fomos ressuscitados juntamente com ele do ponto de vista espiritual. Perdemos a nossa vida pecadora, o nosso ego podre na cruz. Na ressurreição, Jesus Cristo vem viver em nós a vida dele. Não tem coisa melhor. Jesus vem viver em nós. Então, para que Jesus entre em nós, eu preciso primeiro ter entrado nele, lá na cruz, para morrer com ele. Se esta porta que o texto de Apocalipse 3:20 está comentando, se esta porta é a porta do coração, então Deus tem que destrancar primeiro para que eu possa abrir ou crer. Temos lá em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo:
Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangiu a isso. Lídia era temente a Deus, mas estava perdida, porque precisa nascer de novo. Ela escutava, preste bem atenção aqui, irmãos. Ela, diz Paulo, nos escutava. Ela escutava o que Paulo e o seu colega estava falando. Escutava o que? A palavra. Escutava o evangelho. Você está escutando aqui hoje? Você está escutando a palavra de Deus? Aqui Lídia escutava a palavra de Deus. E enquanto ela escutava a palavra de Deus, Deus mesmo, não foi Paulo não, foi Deus mesmo, abriu o coração dela, destrancou, para que ela pudesse crer. O texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É o que eu desejo também hoje, que o Espírito de Deus, o Senhor, abra o seu coração para que você atenda o que Ele está dizendo aqui hoje. Ela creu e foi salva. Mas Apocalipse 3:20 tem também um sentido escatológico dos últimos dias. Laodiceia, a igreja, era uma igreja local da Ásia Menor na época, em que o livro do Apocalipse foi escrito e revelado. Mas também pode representar a cristandade do tempo do fim, essa cristandade nojenta, que descarta a suficiência de Cristo em sua vida. E quando o Senhor retornar, que está próximo, para buscar os seus, esta igreja estará totalmente encrencada. Essa é uma maneira de ver o texto também, e faz sentido. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus disse: estou à porta e bato. São as batidas, não minhas, são as batidas de Jesus que vai despertar e quebrantar alguns para recebê-lo. Graças a Deus que Ele bate, e são suas batidas. Eis que estou à porta e bato. E o verbo aqui dá a ideia de continuidade. Ele bate, continua batendo. Eis que estou à porta e bato. Esse bater de Jesus é muito importante, até que alguém ouça a sua voz, e então aconteça a grande comunhão. Cearei com Ele e Ele comigo. Aqui é comunhão. Então eu quero dizer aos irmãos, quero dizer a você: se você for um fracasso em sua comunhão com Deus, você pode se considerar um fracasso em tudo. Você fracassou em tudo. Mas o que eu estou enfatizando, o que eu estou pregando, tentando mostrar aos irmãos, é que esse sistema perverso, religioso, identificado com Laodiceia,
A igreja que se basta, não precisa de Jesus, que descarta o Senhor e a sua suficiência. Além disso, esse sistema de Laodiceia também afasta a pessoa de Cristo cada vez mais. Aqui está a grande tragédia. Essa religiosidade cristofóbica, porque não quer nada com Jesus, embora fale muito dele, porque não tem vergonha na cara mesmo, vive com o nome dele na boca, e pedindo, e falando, mas não quer nada com ele, não quer comunhão, não quer ele, de fato. Isso é a maior manifestação do pecado. Você vê que a gente estudou aí no capítulo 1 coisas terríveis do pecado, mas aqui está a pior: a rejeição do conhecimento de Deus. Conhece-se muito a respeito de Deus, mas não conhece o próprio Deus. Estou falando aqui nas quartas-feiras sobre a vida de fé, Hebreus capítulo 11, e ali é o seguinte: vida de fé tem tudo a ver com andar com Deus, na comunhão com Ele, na intimidade dEle. Você anda com Deus? Você conhece Deus na intimidade? Não conheço, mas eu sou uma pessoa terrível aí na religião, eu faço de tudo. Pois é, não adianta nada, isso não é fé. Um conhecimento de segunda mão de Deus, de um Deus que está fora da minha experiência, falar de um Deus que não é a minha vida, falar de um Deus que de fato eu não o conheço. Então, irmãos, a humanidade no decorrer da história construiu diversas maneiras de conhecimento. Tem o conhecimento popular, que vamos chamar de conhecimento popular. É aquele conhecimento sensível, vulgar, empírico ou senso comum. Este tipo de conhecimento é resultante das suposições, superstições, vivências e crenças, e também das opiniões das pessoas. Esse é o conhecimento adquirido nas inter-relações humanas, através da herança dos antepassados. Está baseado na experiência própria do indivíduo. É um conhecimento falível, inexato, e se conforma com a aparência, com o que se ouviu dizer a respeito do objeto. Jó, capítulo 42, versículos 3 a 6. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir,
mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você vê? Jó diz: eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. Mas a experiência dele era formidável. Mas ele conhecia Deus só de ouvir. Ouvir falar. Não tinha experiência. Mas chegou um momento que Deus levou ele para a experiência. E ele diz: agora os meus olhos te veem. Não está falando de ver fisicamente. É o ver do coração, da revelação. Quando Deus revela para nós: agora os meus olhos te veem. E sabe o que acontece quando os meus olhos te veem? Ele disse assim: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque quando eu vejo o Senhor, o santo que o Senhor é, isso traz revelação de quem eu sou. E eu sou podre. Eu sou podre. Eu sou algo terrível. Eu me abomino. É aqui que o Senhor me salva. Vai trazer uma nova vida para mim. Esse é um tipo de conhecimento. Aí eu pergunto: você conhece a Deus de ouvir falar ou você tem experiência? Tem o conhecimento filosófico. Esse conhecimento está mais ligado à construção de ideias e conceitos. João capítulo 18, versículo 37 e 38. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É muito importante essa indagação de Pilatos. Jesus estava falando da verdade. Ele disse: eu vim para falar, dar testemunho da verdade. E quem crê na verdade me escuta, vai escutar a verdade. Quem crê vai escutar. Mas que verdade? Ele está falando dele, irmãos. Dele. Porque ele mesmo havia dito: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. E Pilatos estava com esse conhecimento filosófico na cabeça e faz essa pergunta: que é a verdade? Que é a verdade? Mas a verdade da qual Jesus estava falando não é o que, é quem, é uma pessoa. Então a indagação de Pilatos estava equivocada. Talvez se ele tivesse perguntado assim: quem é a verdade? Talvez Jesus teria dito: sou eu. Mas ele queria saber o que? Conceitos, ideias, opiniões, filosofias. Jesus calou-se. Então esse é um conhecimento que prioriza a razão do homem. Tem também o conhecimento científico. Esse preza pela apuração e a constatação. Busca uma prova concreta. Seu alicerce está na metodologia e na racionalidade. Tem também o conhecimento religioso, adquirido a partir da crença religiosa que se acredita. Tá? É por isso que tem muitas religiões. Muitas. Porque cada um crê de um jeito e cada um faz a sua religião.
Então, religião é produto do gosto e das experiências próprias das pessoas. Baseia-se em experiências religiosas, místicas, tradição oral, escrita, histórica, coletiva. É o que dá sustentação a esse tipo de conhecimento. Mas Paulo falou do conhecimento espiritual de Deus, oriundo da revelação e da intimidade que temos com Deus, o Deus que nos salvou. A palavra que aparece no texto de Romanos, que estamos lendo, é epignosis. Significa o conhecimento experimental. É um conhecimento que une perfeitamente o sujeito com o objeto. É o conhecimento resultante da nossa experiência com Cristo, com Deus, com a sua palavra e com a sua revelação. O texto que eu gosto tanto de citar aqui: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Cristo em nós, a esperança. Jesus falou desse conhecimento. Ele disse: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículo 19 e 20. Você vê? Vós em mim, e eu em vós. Nós em Cristo é na cruz, quando Ele nos colocou nele. Ele em nós é na ressurreição, quando Ele foi ressuscitado. Nós juntamente com Ele, e Ele a partir daí torna-se a nossa vida. Ele passa a viver em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele, dentro dele, morada. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Estamos terminando, irmãos. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Vejam, fala de um transbordar do conhecimento da vontade de Deus, crescendo no conhecimento de Deus, entendimento espiritual, que é o que o Espírito de Deus dá para nós. Aqui está onde nós temos que chegar e crescer também: o conhecimento da sua vontade, o conhecimento da sua pessoa, pela fé, pela revelação. Então Paulo está falando do conhecimento revelado, conhecimento relacional com Deus. Irmãos, a grande crise do mundo é a ausência de três coisas: verdade, amor e conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel,
porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Essa acusação não se restringe a um povo apenas, mas a todos os povos da terra. O mundo já passou por crises terríveis, crises epidêmicas, econômicas, políticas e bélicas. Todas essas crises foram superadas, mas a maior crise de todas é a falta do conhecimento de Deus, e essa crise permanece até hoje. Sem a verdade, sem amor, sem conhecimento de Deus. A maior crise de todos os tempos é a falta do conhecimento de Deus, a ignorância de Deus. Às vezes temos uma boa cultura, escolaridade, boa formação, e até conhecemos as Escrituras. Tem gente que até decora, mas a crise não é desse tipo de conhecimento. É uma crise da falta do conhecimento relacional de Deus. É também o vexame de uma igreja que descarta o conhecimento de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. A falta do conhecimento relacional com Deus é o nosso maior vexame. O pecado é o maior de todos os males, porque o pecado nos priva do maior bem, que é o conhecimento de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é a maior tragédia que aconteceu com a humanidade. Por quê? Porque o pecado separa a humanidade de Deus. Do ponto de vista do Evangelho, para conhecermos o Senhor em um relacionamento íntimo com Ele, primeiro é preciso resolver a questão do pecado na nossa vida. Mas a boa notícia é que Deus tem essa solução. Deus sabe resolver essa questão do pecado na minha vida, e Ele já resolveu, basta crer. Não estou falando de religião, mas de conhecer Deus, que se revela a nós através da sua palavra e de modo íntimo e pessoal. Nós precisamos conhecer o Deus da cruz do Calvário, que nos crucificou com Ele e ressuscitou para viver em nós em uma relação de intimidade. O mundo ignora este Deus, Jesus Cristo crucificado. O cristianismo pós-moderno também o ignora, mas Ele nos regenerou para que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 2, versículos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre,
desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Esse último texto aí, né? Com a minha fidelidade vou fazer com que você se case comigo. E com a minha fidelidade você vai ser fiel a mim. O objetivo de Deus alcançar uma pessoa não é para que ela seja próspera, ainda que possa ser. Não é para que ela seja sadia, ainda que possa ser. O objetivo é para conhecer. O objetivo é para que você conheça Deus. Eu tenho feito esta oração sempre. Senhor, nada mais me empolga a não ser a tua pessoa. Eu tenho feito esta oração. Faça também. Só que se você não está empolgado com ele dessa maneira, então é melhor não fazer. Senhor, nada me empolga a não ser a tua pessoa. Eu quero a ti mais que uma criança quer o colo da mãe. Quero te conhecer cada vez mais na vastidão profunda que tu és. Vem se revelar em mim. Esse é o nosso crescimento, é a nossa evolução no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo. Sem a presença de Deus revelada em nós, a nossa vida é seca, esturricada. O anseio de Deus é que nós o conheçamos por sua graça. Deus não quer exercício religioso, Ele quer comunhão. Estão entendendo? Intimidade, na base do conhecimento pessoal dele.